2026 tem sido o ano em que a robótica tem deixado de ser ficção científica e passado a ser uma realidade real, e nós como investidores precisamos ficar atentos a essa tendência, montar posições, porque depois lá na frente que os ativos se multiplicaram por diversas vezes, não adianta vir aqui dizer que eu não te avisei. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like para ficar sempre bem informado, e a verdade é que você gosta ou não do avanço tecnológico, principalmente com a robótica. Eu sei que algumas pessoas acabam tendo medo, viram a série da Netflix Black Mirror e puta, agora como é que vai ser a sociedade e tudo mais. O fato é que vai acontecer, você gosta ou não. Então você precisa se expor, cara. Você precisa estar exposto aqui. Então nesse vídeo eu separei aqui os fundamentos em relação à robótica, o que a gente tem visto, o que tem acontecido aí no ano de 2026. Separei 3 ativos que estão inseridos diretamente no âmbito da robótica e também 3 ETFs para quem não gosta de se expor diretamente em uma única tese. Então, começando aqui, a gente viu o CEO da Nvidia falando que a gente está num momento de disrupção bastante grande. Isso porque já existem modelos de IA fundacionais voltados exclusivamente para a robótica. A gente viu esse avanço das inteligências artificiais muito voltadas para a geração de texto, geração de imagem, geração de vídeo. E agora a gente tem a disrupção voltado para a robótica. Então a gente une a parte física de construção aliando com a inteligência artificial para que isso se torne cada vez mais orgânico na nossa sociedade. Além disso, um gargalo bastante grande para que a robótica possa se tornar uma realidade em relação ao custo de produção, né? Quando a gente olha robôs humanoides para uso doméstico, por exemplo, ainda está longe de se tornar uma realidade, mas não é uma distância tão longa quanto se teve no passado, porque à medida que a tecnologia avança e o custo de criação desses robôs cai, a gente consegue perceber que o futuro se aproxima muito fortemente, dado a lei de Moore dos semicondutores, né? Ele viu que a capacidade de semicondutores iria dobrar a cada período, em que um momento que essa capacidade já não seria tão exponencial, aí veio a SML com uma nova tipo de gravação nas placas de lítio, isso continuou ainda a lei de Moore funcionando, e a gente tem algo similar acontecendo com o custo de produção desses robôs humanoides. A gente tem aí um custo de 50 a 250 mil dólares que está caindo, já teve uma queda de 40%, então eles já estão mais baratos, e à medida que o custo de produção caia, simplesmente vai ser inevitável a utilização desses robôs humanoides por diversos segmentos da sociedade. A gente tem cálculos aqui que caso ele chegue na faixa dos seus 20 mil dólares, o custo de substituição humana se paga em 12 a 18 meses. Então seria um robô humanoide que faz funções em diversas áreas que um humano faz, no entanto, sem precisar pagar a folha de trabalho, sem descanso, sem férias, sem 13º e sem botar aquela pessoa na justiça. Então é algo que está acontecendo de fato. A gente vê a Tesla apostando muito fortemente nisso. Agora, em janeiro de 2026, o Elon Musk fez um anúncio que ele fecharia uma das fábricas que produz o Model S e o Model X para poder servir como uma fábrica para o robô Optimus da Tesla. E não para por aí não, a Tesla ainda está desenvolvendo uma segunda linha de produção na Gigafactory do Texas para que haja a possibilidade de produção de 10 milhões de robôs humanoides do modelo Optimus. E isso é baseado basicamente na necessidade que nós temos. Se você mora aqui no Brasil, a gente já está vendo escassez de mão de obra para diversos serviços, né? Você vai no supermercado, você vê lá placas, estamos contratando, e aquela placa não sai de lá porque a mão de obra para diversos tipos de serviços com uma recorrência naquele tipo de serviço braçal tem sido cada vez mais deixado de lado. Os jovens já não têm mais interesse nesses tipos de serviço. E a população do Japão, que já passou dos 65 anos de idade, já passou de 29%. É uma sociedade que está envelhecendo fortemente, a taxa de natalidade não tem crescido na mesma proporção. À medida que a população vai envelhecendo, que os jovens já não têm interesse nesse tipo de trabalho mais braçal, os custos de salários têm aumentado e o custo de produção desses humanoides
caem, acaba sendo inevitável a substituição da mão de obra. E qual é o tamanho do mercado projetado? Segundo a Fortune Business Insights, a gente tem um tamanho de mercado hoje na área da robótica de 6,2 bilhões de dólares. A projeção para 2030 a 2035 é que esse mercado cresça para 165 bilhões de dólares, ou seja, um crescimento composto anual de 50% ao ano. É um crescimento absurdo e a gente está bem no início ainda dessa revolução. Então, você já entende que quem entra antes, né, quem chega cedo, bebe água limpa, aquela velha máxima, tá? E aí com isso eu separei aqui algumas empresas que vão se beneficiar com todo esse movimento. Começando pela a mais clássica de todas aí, que tem se beneficiado já com todo esse crescimento de inteligência artificial, que acaba sendo a Nvidia, né? Essas empresas aqui, elas acabam, a Nvidia, a AMD também, são empresas que para esse segmento elas estão diretamente atuando com a robótica, mas elas serão utilizadas para todo o processamento dos robôs, né, da tecnologia, da inteligência artificial embutida dentro dos protótipos. Então a Nvidia é a principal empresa que vai se beneficiar com esse segmento crescendo também. É a empresa que vende as pás e picaretas na corrida do ouro, né? Então na corrida da robótica, qual que é a empresa que vende as pás e picaretas? É justamente a Nvidia, tá? A gente tem aí também outra empresa de forma direta agora, que é a Intuitive Surgical, que é o código de negociação ISRG. É uma empresa aí que já dá bastante lucro, já está inserida no setor de medicina há bastante tempo. Eles fazem o Da Vinci, que é um sistema de cirurgia robótica que já é padrão em vários hospitais de elite no mundo. E cada vez mais isso vai se tornar mais popular e mais acessível. E quem já domina esse segmento tende a continuar investindo pesado nessa tecnologia e continuar com a liderança de mercado. Então é uma empresa que já está inserida aí com resultados sólidos há mais de 20 anos. Então eu não curto muito pegar aquela empresa que está dando prejuízo atrás de prejuízo e ainda precisa se provar. Não é o tipo de ativo que eu gosto de inserir com esse maior risco. Eu prefiro mais olhar para empresas que já estão em determinado segmento, que podem crescer por alguma tendência. Então essa é uma das empresas que podem se beneficiar com isso. E outra empresa, a gente acabou mencionando anteriormente, é a própria Tesla. Eles estão anunciando que de fato a robótica pode se tornar o carro-chefe da Tesla, né? Muitas pessoas olham para investir na Tesla pensando que ela está competindo diretamente com a BYD e com a parte de carros elétricos e tudo mais, só que a gente precisa olhar para a Tesla como uma empresa de tecnologia disruptiva em várias áreas. Ela tem os carros, no entanto, cara, eles estão olhando para várias frentes de atuação, principalmente para a robótica. Quando a empresa de fato coloca que será interrompido a fabricação de carros, que é o modelo de negócio principal hoje ali, que traz a maior parte de receita e lucratividade da empresa, para dar espaço para a produção de robôs, isso aqui é um sinal muito claro de que a empresa está fazendo um movimento importante na área da robótica. Agora nós vamos ver 3 ETFs para quem não gosta de correr o risco específico de uma tese, não quer investir diretamente na Tesla porque é muito volátil, ou pô, a Nvidia já está muito esticado e tudo mais. A gente vai ver 3 ETFs aqui agora e antes disso já se inscreve no canal se você está curtindo esse vídeo aqui agora. É importante que você se inscreva, ative a notificação para receber os próximos vídeos. Se você não fizer isso, você não vai mais ver vídeos aqui no canal e também deixa o seu dedo like para eu saber que você está curtindo esse tipo de vídeo aqui. Isso é importante para que eu possa produzir vídeos similares a esse. Então se você está curtindo esse vídeo, deixa o dedo like, não custa nada para você e para a gente aqui vale muito, tá? Então o primeiro ETF que eu separei aqui é o BOTZ, B-O-T-Z, que é um dos mais líquidos, mais conhecidos. Aí ele tem um valor de mercado hoje de 1,7 bilhão de dólares, o custo de manutenção dele é de 0,68%. Ele é mais voltado a empresas ali que já são large caps, empresas bastante grandes, então o potencial dele, é claro, tem um potencial de valorização forte, porém aqui a gente não tem empresas pequenas aqui, tá? São empresas que já são maiores, já são líderes em vários outros segmentos e tem a robótica
como outra frente de negócio aqui que ela possui, tá? Ela tem exposição equilibrada entre Estados Unidos e Japão e a concentração são nas Mag Caps, tá? Então, se você está olhando para um ETF que você gostaria de pegar aquelas Small Caps ou Mid Caps ali que tem um puta de um potencial de valorização, esse aqui não é o ETF mais indicado, porém acaba sendo bom ETF para quem quer ter uma exposição mais empresas globais, mais sólidas, que não tem um risco tão grande assim, apesar de tudo que estiver envolvido com robótica vai ter uma volatilidade gigantesca. Então já tenha isso como premissa, né? Não vá querer investir no setor de robótica pensando que você está investindo em ONLBL, que são lá as empresas aristocratas como o McDonald's, Colgate, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Não, aqui é volatilidade, não tem para onde escapar, tá? Outro ETF é o ROBO, R-O-B-O, tá? Aqui a gente tem algo similar a BOTS, porém não tem tantas large caps, já vão ser mais mid caps, são empresas menores. Tem um número maior de ativos ali dentro, por volta de 89. Ele tem um tamanho aqui de mercado de 1,2 bilhão de dólares e o custo desse ETF é um pouco maior, é 0,95%, tá? Ele tem menos posição ali na Nvidia, que é uma posição um pouco maior em relação ao BOTS. E agora a gente tem outro ETF que eu gosto bastante, eu tenho aqui, acabo recomendando para os meus clientes de consultoria, que é o ARKQ, tá? Que é um ETF voltado justamente para esse setor de tecnologia e robótica, ele não é exclusivamente somente de robótica, e ele tem uma gestão ativa. Então esse ETF aqui, ele acaba funcionando similar como um fundo, porque ele tem gestão ativa ali, não é aquela gestão passiva. Os ETFs que nós comumente acabamos vendo, o custo dele é na casa de 0,75% e ele concentra um pouco mais ali em 32 ativos, que o gestor acaba fazendo algumas movimentações quando acha interessante. Então a gente acaba tendo o benefício de ter movimentações estratégicas sem ter um custo ou uma taxa de performance gigantesca que se tem num fundo de investimento que nós acabamos vendo aí no mercado, tá? Agora eu quero saber a tua opinião. Você curtiu esse vídeo aqui, cara? Você tem algum desses ETFs ou alguma dessas ações que eu mencionei no vídeo na tua carteira de investimentos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você curtiu o vídeo, deixa um dedo like, se inscreva no canal e se você quiser a minha ajuda ou do meu time para poder te auxiliar a tomar melhores decisões de investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior, clica no link da descrição, marca um bate-papo com a gente que a gente vai olhar a tua carteira de investimentos, te trazer um panorama geral de como você pode investir melhor. Então clica no link da descrição ou aponta o seu celular para o QR Code e eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço, tchau!